Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 60. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No caso, é assim, significa que o quê? Significa que nós nascemos, o real motivo é porque assim, nós temos o Criador, nós temos um Criador, todos nós temos um Criador. E assim, o real motivo do nosso nascimento, da nossa existência, nada mais é do que para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. E quem não sabe, e quem tem curiosidade, quem tem curiosidade de descobrir qual que é a vontade de Deus para que para que seja feita, particularmente, no caso, tem que ser iniciada uma busca, uma procura. A pessoa ela tem que querer mesmo, a pessoa ela tem que verdadeiramente estar interessada em descobrir qual é a vontade do Criador dela para a vida dela, Então, assim, não é fácil, não vai ser algo que eu digo, não vai ser fácil e não vai ser rápido. Não vai ser fácil, talvez, não pode ser tão rápido, né? A pessoa, ela vai, com o passar dos dias, a pessoa, ela vai procurando, ela vai orando, né? Primeiro de tudo, a pessoa tem que orar. A pessoa tem que orar, elevar os seus sentimentos, abrir o coração, orar, né? Primeiro passo de tudo é sempre a oração. Porque é assim, quando Deus ele vê uma oração sincera, ele ouve e atende de qualquer pessoa, independentemente do que de patente, independentemente de grau, de nível, sabe, independentemente de qualquer pessoa no mundo que em um determinado momento ela faz uma oração sincera, verdadeira para Deus. Pode ser um dia, 2 dias, tipo, a pessoa ela começa a orar verdadeiramente, ela começa a orar com sinceridade. Deus ele ouve, independentemente, né? Independentemente das atitudes, que a pessoa tenha e do comportamento que a pessoa tenha, mas vamos supor, em um determinado momento em que ela esteja passando na vida dela, se ela ela passar a querer, porque tudo também começa, porque assim, a natureza do nosso coração, quem decide somos nós, né? A natureza do nosso coração, quem decide somos nós. Que caminho seguir, se é um caminho bom ou ruim, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Quem decide somos nós, a natureza do nosso coração, né? Cada um, quando nós nascemos puro, né? Inocente, vamos supor, tá? Uma criança ali, tá? Mas aí conforme vai crescendo, isso, a criação também da pessoa pode influenciar também na decisão dela, a partir do momento que ela for crescendo cada vez mais, se tornando um adulto, a criação a criação também pode sim influenciar na decisão que a pessoa vai ter quando adulto, né, conforme mediante o crescimento da pessoa decidir se ela vai querer ser uma pessoa boa ou ruim. Então, somos nós que decidimos, somos a natureza do coração. É a própria pessoa e ninguém mais.
Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim tá passando. Então, porque assim, eu particularmente, algumas coisas já tenho, eu já descobri, né, a respeito da vontade de Deus para mim. Algumas coisas, mas assim, porque tipo assim, ao mesmo tempo que a gente vai querendo descobrir a real vontade de Deus para nós vamos nos conhecendo. Nós vamos nos conhecendo e a gente vai conhecendo, nós vamos conhecendo a nós mesmos, tipo, em relação a tudo da nossa vida, a gente vai conhecendo a nós mesmos. Deixa eu ver se tem mais algo aqui para passar. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Então, porque vamos supor, vamos supor, existe uma certa questão do quê? Vamos supor que Deus ele seleciona alguém. Deus ele separa alguém. Deus ele separa alguém, ele seleciona alguém. Ele seleciona alguém. A partir deste ponto que Deus ele separa, ele seleciona alguém, a pessoa de imediato nos momentos em que está passando, a pessoa não compreende que tais situações é que na verdade Deus, o criador dela, está separando ela, selecionando esta pessoa. E no momento em que isso acontece, talvez a pessoa não se dá conta, a pessoa não entende o que vive, não entende o que está acontecendo. E, na verdade, pode ser sim, é uma separação de Deus. Deus está separando aquela pessoa, né? Está separando, né? Está separando, selecionando a pessoa. E aí, neste ponto, o que acontece? A própria pessoa ela tem o livre-arbítrio, sempre nós vamos ter. Cada um tem o livre-arbítrio, cada um faz o que quer. E aí, neste ponto, a pessoa ela tem a escolha, de ir para o caminho do bem ou ir para o caminho do mal. A pessoa ela tem a escolha, né? E vamos supor, isso, a pessoa tem a escolha de ir para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Deixa eu ver se tem mais algo aqui para passar. Okay. Então, vamos supor, a nossa relação com Deus, ela é fortificada, ela é fortificada, ela é fortificada mediante, através do continuar e do querer mais de Deus. A nossa relação com Deus, ela vai sendo cada vez mais fortificada mediante o continuar e do querer mais de Deus. A pessoa ela tem que começar ou continuar e querer mais de Deus. Querer mais de Deus, vamos supor, orar mais, ler mais a Bíblia, tentar meditar, se colocar à disposição.
colocar à disposição do Espírito Santo para que ele venha aos poucos, né, tá depositando nesta pessoa confiança, a pessoa ela vai querer ser também mais fiel a Deus, a pessoa ela vai ser uma pessoa obediente, porque geralmente pessoas que Deus separa, que Deus seleciona, pessoas com coração obediente, são pessoas que renunciam, são pessoas que têm força. É tipo assim, quando Deus ele separa, ele seleciona a pessoa, tais situações que a pessoa decide na vida dela, tais situações, tais decisões que a pessoa ela traz para a vida dela, essas pessoas selecionadas, separadas por Deus, elas têm força. Elas têm força, elas conseguem renunciar, elas conseguem obedecer, ela fica, sabe, ela fica debaixo, ela fica o tempo todo, ela fica debaixo das asas de Deus, ela não sai, ela não arreda o pé de Deus por nada, por absolutamente nada. Então são pessoas que têm essa força de conseguir renunciar, são pessoas que têm um coração obediente, são pessoas que quer mais do Espírito Santo de Deus. A pessoa ela quer, então são pessoas que ela obedece. Então por isso que Deus seleciona automaticamente, a seleção de Deus automaticamente é uma pessoa de coração obediente. A pessoa ela vai obedecer. Tudo bem, pode estar passando por conflitos internos, pode estar passando por contratempos, tá? Por algumas coisas internas que interferem nessa questão, nesse processo, né? Tem questões que interferem, mas assim, não sai disso também, não sai disso. São pessoas que têm um coração obediente, que têm um coração voltado, são pessoas que conseguem renunciar. São pessoas que têm essa força, por quê? Porque é o próprio Criador dela que separou, que selecionou. Então, são situações que a própria pessoa traz para a vida dela, que impõe com ela mesma, que ela consegue renunciar, tem essa força, tem essa determinação e não quer saber de mais nada. É sobre isso que eu estou falando. E não tem como, não adianta, porque não adianta, porque assim, vamos supor, porque assim, filhos é algo muito sério, sabe? Filhos é algo muito sério, porque assim, para evitar algo demorado, algo tipo assim, algo tardio. Na verdade, assim, quando se tem filhos, assim, tem que colocar a criança já na presença de Deus, tem que estar apresentando aquela criança para Deus. Por quê? Porque se não fizer isso, a pessoa crescer conforme quer, com a educação de qualquer jeito, às vezes Deus já tem separado aquela criança, aquela pessoa ali, aquele ser, já desde o ventre da mãe. Então, tipo assim, vamos supor que ninguém sabe, é algo que ninguém sabe. E se aquela criança não é colocada, não é influenciada para estar nos pés de Deus, para estar. Aí, tipo assim, vamos supor, a pessoa lá na vida adulta, lá não sei daqui quanto tempo, aí a pessoa por si só descobre que Deus já tinha separado, que Deus já tinha selecionado, é uma pessoa que é separada. Aí, vamos supor, a pessoa não vive, tipo, é algo tardio, tipo assim, algo foi muito tarde, por quê? Porque não foi colocada, não foi influenciada, não foi apresentada. Infelizmente, em muitos casos, o pai, a mãe e o próprio pai amaldiçoam a criança, e é uma criança que Deus já tinha separado, vamos supor, desde o ventre, é algo que Deus já tinha separado, que Deus já tinha selecionado, e às vezes a própria mãe, o próprio pai amaldiçoa a criança, entende? Então é algo muito sério, na verdade, a respeito de pessoas, né, a respeito de nós, a respeito de crianças, né, de filhos, a respeito de todos nós, é algo muito sério isso, é seríssimo, é seríssimo.
Então, assim, é algo que tem que ter muito cuidado, é algo que tem que ter muito cuidado e toda pessoa tem que ser apresentada a Deus, tem que ser apresentada a Deus para que não fique uma história, uma vida muito tardia, sabe? Uma vida, uma história muito tardia, muito demorada, e aí o tempo vai passando mesmo. O tempo passa, na verdade, tá? Então, é isso que eu quero estar deixando aqui, neste momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para estar deixando. É isso. A única certeza também. A única certeza também que nós temos em nossas vidas é que eu, particularmente, né? É que a única certeza absoluta que eu tenho na vida, uma das certezas é que existe um ser supremo, existe o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza absoluta que ele gosta da minha vida. Ele gosta da minha vida verdadeiramente. E Deus, ele me ama verdadeiramente. Isso é uma das absolutas certezas que eu tenho na minha vida. É que existe um ser supremo, existe o Espírito Santo de Deus e ele gosta da minha vida. Ele gosta da minha vida. E ele me ama verdadeiramente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é isso. É isso que eu venho estar deixando aqui. Porque assim, o que acontece? Aqui, quando, né, no início que eu disse a palavra, vamos supor, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Porque assim, é só Deus. É só Deus e mais nada. E mais nada. E mais nada. Nada, 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 nada. É só Deus que tem que brilhar através de nossas vidas. É Deus que tem que brilhar através de nossas vidas. É Deus que tem que brilhar através de nossas vidas. Todas as nossas ações e atitudes, na verdade, devem ser. Devem ser. Todos nós erramos, todos nós. Não é impossível a gente errar, a gente pecar. Mas, assim, a gente diariamente nós temos que corrigir a nós mesmos. A nós mesmos. Às vezes a gente tem algum costume ou alguma coisa que, né? A gente tem que corrigir algo que a gente sabe que não, que às vezes um comportamento, ou a gente sabe que não tá legal, então nós temos que corrigir a nós mesmos todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, todos os dias. É todo santo dia nós temos que aceitar o Espírito Santo de Deus como nosso único suficiente Salvador. É todo santo dia, temos que pedir perdão pelos nossos pecados, erros, falta, falha e cansaço. Todo dia nós temos que aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador. Todo dia nós temos que orar. Todo dia nós temos que ler a palavra, que ele está lendo a Bíblia. Você entendeu? Pode acontecer, igual disse, às vezes, né? Em meio a alguns contratempos, algumas coisas acontecem, interfere, mas não sai disso. Mas é isso e não tem mais nada. Não tem nada além disso do que pedir perdão pelos pecados, aceitar Jesus todo dia, orar todo santo dia, ler a palavra todo santo dia, tem que estar consagrando todo santo dia, tem que estar tentando estar cada vez mais alinhado, tipo, tem que estar alinhado, tem que ter disciplina. Então, não é fácil. Não, não. Não é simples assim. Não é simples assim. Não é simples assim. Não é simples igual parece. Não é simples, não é simples. A pessoa não pode ter mágoa no coração, a pessoa não pode ter rancor no coração de ninguém, tem que perdoar. Então, assim, não é simples, não é fácil igual parece, tá? Não é simples e não é fácil, não, tá?
Então, é isso que eu quero estar deixando aqui neste momento, neste dia de hoje, tá ok? Então, agradeço a Deus, né? Agradeço ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade e querendo Deus, até a próxima. Amém.